meus irmãos, saúdo a todos presentes com a paz do Senhor, amém? Saúdo também a todos os ouvintes do programa Voz da Libertação. Quem trouxe a Bíblia, diga eu. Então abre a sua Bíblia em São Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, no capítulo 24. São Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, já fica de pé com a Bíblia. Você que não tem Bíblia, você pode adquirir uma na livraria da Igreja Deus e Amor, ou também você pode chegar perto de alguém que tem a Bíblia nesta noite, amém? Quem achou, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite, e a palavra, ela sempre vem quando Deus envia a tua palavra. E diz a palavra de Deus em Isaías que a palavra dele não volta vazia. Quando ela desce, ela faz alguma coisa. Alguma coisa acontece quando a palavra de Deus vem. É proibido a palavra de Deus retornar sem fazer alguma coisa. Ou ela edifica, ou ela salva, ou ela transforma, ou ela cura. Alguma coisa ela vai fazer aqui nesta noite. Quem achou, diga amém. São Lucas capítulo 24 e o versículo 48 e o versículo 49. A Bíblia diz o seguinte: e estas coisas, ou destas coisas, sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fala comigo assim: até que do alto sejais revestido de poder. Levante a sua Bíblia, levante a sua mão, todos dando glória, glória, glória a Deus. Eterno Deus, eterno Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. Ajuda-me, ó Pai, a entender a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra. Eu preciso, Senhor, do Espírito Santo, o professor que nos ensina e testifica aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os nossos corações para receber agora esta revelação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Por favor, não feche a Bíblia. Já vi gente que fechou a Bíblia. Não feche a Bíblia, tá bom? Deixa ela aberta, em nome de Jesus. Enquanto ela estiver aberta, você pode colocar no seu colo, mas pode bater palmas para Jesus também. Forte as palmas, forte as palmas, forte as palmas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, graças ao Senhor. Irmãos, preste bem atenção nesta palavra, porque Deus quer fazer alguma coisa em nossa vida nesta noite. Se o Senhor te trouxe aqui para este momento da revelação da palavra, é porque Deus quer falar com você alguma coisa. Nós acabamos de ler esses versículos onde o próprio Jesus disse aos seus discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai, como todos nós sabemos, conforme profetizou, inspirado pelo Espírito Santo, o profeta Joel, que é o Espírito Santo sobre todas as carnes. Essa é a promessa do Pai, o Espírito Santo sobre todas as carnes. Aleluia. E Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. O próprio Jesus disse: eu irei ao Pai e orarei ao Pai para te enviar o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que te vai guiar na verdade. Glória a Jesus. Mas preste atenção, para receber esta promessa é aonde muitos de nós estamos falhando. É aonde que muitos de nós estamos falhando receber essa promessa.
Para receber essa promessa não é ser um religioso. Para receber essa promessa não é ir somente à igreja. Para receber essa promessa não é simplesmente entregar o seu dízimo. Para receber essa promessa não é simplesmente participar dos eventos e das campanhas realizadas na igreja, mas para receber essa promessa há de ficar em Jerusalém em oração e jejum, esperando a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Se hoje nós temos tudo que nós temos, porque Jesus, Ele faz possível em nossas vidas. A Bíblia diz que é por Ele que nós podemos alcançar todas as coisas. Posso tudo naquele que me fortalece, é Jesus Cristo. E se nós cremos em Jesus Cristo sem ver Jesus Cristo, imagina o que os discípulos e os apóstolos puderam fazer por simplesmente andar do lado de Jesus. Andando do lado de Jesus, eu acredito que poderia se conseguir mais coisas. Como Pedro também, cheio do Espírito Santo, ele realizou milagres. Quando Jesus deu poder aos seus discípulos, enviou em dois, eles realizaram milagres, eles expulsaram os demônios, curaram os enfermos. Glória a Deus, aleluia. Mas antes da ascensão de Jesus Cristo, o que Jesus disse? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que significa para nós ficar em Jerusalém? Talvez você pode dizer, mas isso foi dito aos apóstolos, isso foi dito aos 120 discípulos para ficar em Jerusalém, mas tem também um significado para mim. Tem um significado para que esta palavra venha a surgir em efeito em minha vida. O que Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Quando os discípulos foram ficar em Jerusalém, meus irmãos, se você ler Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, desculpa os irmãos, você vai ver o que Deus, ou seja, que Jesus estava dizendo para que os discípulos ficassem em Jerusalém, ou seja, a razão de ficar ali. Jesus veio trazendo essa promessa: e recebereis poder quando receberdes o Espírito Santo. Serão cheios do poder, aleluia. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles foram cheios do poder de Deus. Ficar em Jerusalém, meus irmãos, é esperar pelo Espírito Santo. Eu devo esperar pelo Espírito Santo. Você deve esperar pelo Espírito Santo. Mas não é esperar sentado, não é esperar deitado, não é esperar em sua casa acomodado sem fazer alguma coisa, mas é esperar como assim esperou os discípulos e os apóstolos, estando em Jerusalém, no quarto de cima que se chama cenáculo, em oração, em jejum por 10 dias, até que desceu do alto o poder, o Espírito Santo, e os encheu. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós queremos fazer algumas coisas, mas sem o Espírito Santo não temos a direção, porque Ele é o nosso guia, Ele testifica em nossos corações. Não adianta ser crente, ou não adianta ser evangélico, ou não adianta ser religioso, não adianta ir à igreja sem ter uma intimidade com o Espírito Santo. Sem ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a primeira promessa que Jesus disse para os discípulos, que Ele oraria ao Pai para que enviasse o cumprimento, melhor dizendo, desta promessa na vida daqueles que estariam esperando em Jerusalém. E se nós avançarmos
sem a direção do Espírito Santo, vamos literalmente dizer, posso usar essa expressão, quebrar a cara, eu posso dizer. Se nós avançar sem o Espírito Santo, podemos cair no abismo. Me faz lembrar quando Deus disse a Moisés: Moisés e seu povo, vai na frente. Moisés e seu povo, ande, marche, vai na frente. O que Moisés disse? Senhor, sem a tua presença eu não vou. Sem a tua presença eu não saio daqui. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes nós encontramos, hoje é um culto doutrinário de ensinamento da palavra, nós encontramos pessoas que, por achar que podem fazer uma oração a mais, uma oração melhor, ou uma pregação melhor, ou um estudo melhor, ou já ora por revelação, ou já faz algum milagrezinho, ora e Jesus opera o milagre, estas pessoas já acham que pode avançar sem a direção do Espírito Santo. E aonde muitos quebram a cara. Quem entendeu, diga amém. Digam glória a Deus. Se nós avançarmos de qualquer forma, seja para qualquer projeto, seja para qualquer direção, até mesmo fazer uma visita no lar, sem a direção do Espírito Santo, você pode voltar recarregado de lar. Se você fazer uma visita para uma oração de libertação, sem a direção do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, sem o poder e sem a virtude de Deus na sua vida, você pode até mesmo recarregar sobre ti aqueles problemas que você encontrar no meio do caminho. Quem entendeu, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Sem o Espírito Santo fica difícil. Para você receber o Espírito Santo, a Bíblia diz em 1 São João capítulo 2, o versículo 20 e o 27, eis que recebeste a unção do Santo. Versículo 27 diz: e esta unção é a unção que permanece em vós. A unção do Espírito Santo que permanece em vós, ela é para te ajudar nesta caminhada cristã. A unção do Espírito Santo que permanece no seu espírito, ela vai te ajudar no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Glória a Deus. E quantos de nós não estamos mais dando respeito e, vamos dizer, consideração à presença do Espírito Santo? E quando nós deixamos de dar a devida consideração para o Espírito Santo, ele começa a se afastar de nós, ele começa a se apartar de nós, ele começa a se entristecer. Aleluia. É como se, vou te dar um exemplo, vou usar eu e minha esposa como exemplo. É como se eu, como esposo, não desse mais atenção à minha esposa. Um dia passa, tudo bem, amanhã vai melhorar. E eu no segundo dia não dou atenção à minha esposa. O segundo dia, o terceiro dia, e vai passando. Não vão dando atenção, a devida atenção, o devido cuidado, e tendo a devida intimidade com a minha esposa. Você acha que ela vai ficar feliz? Só a irmã ali que respondeu, irmã do coral. Quem acha que ela vai ficar feliz assim? Não entendi, meus irmãos. Ela vai ficar feliz ou não? Por que, meus irmãos? Está sentindo-se apartada, abandonada, rejeitada, ou seja, com a falta da consideração. Da mesma forma é o Espírito Santo, que quando nós deixamos de prestar atenção, ou melhor dizendo, a consideração, os devidos cuidados na presença do Espírito Santo. Eu não digo na igreja, ou ministério, a instituição, mas nós sendo como igreja. Se nós sendo como igreja deixamos de lado o Espírito Santo, com certeza ele vai se entristecer. E da mesma forma, entristecendo o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Se afastando de nós, nós vamos perdendo poder e autoridade. Isso me faz lembrar, aleluia, em Juízes 15, 14 e 15, onde aconteceu em que Sansão, ele perdeu as forças.
Sansão, ele perdeu a sua força. E o que aconteceu? Os seus inimigos começaram a jubilar. Os inimigos de Sansão começaram a jubilar e conseguimos pegar ele. Agora sim, não tem mais poder, não tem mais unção. Nós vamos arrancar os olhos dele, vamos fazer dele de tudo que ele fez conosco. Vamos torturar Sansão. E você imagina Sansão amarrado àquele monte de homens, soldados filisteus, trazendo Sansão amarrado, talvez com seus olhos vedados também, entrando na cidade, jubilando. Sansão está amarrado, Sansão está preso. Glória a Jesus, porque ele já tinha perdido o poder do Espírito Santo. A força que estava em Sansão era dada por Deus através do Espírito de Deus. Enquanto nós temos a força do Espírito de Deus, os inimigos não podem jubilar. O seu inimigo não vai jubilar enquanto você tiver a unção do Espírito Santo. Enquanto a unção do Espírito Santo estiver na sua vida, não tem demônio que vai jubilar a sua vida. Glória a Deus. Enquanto você tiver a unção do Espírito Santo, você vai ser um terror no território dos inimigos. Quem diz amém está recebendo isso aí. Quem diz amém está recebendo a declaração profética. Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, se o poder de Deus está na sua vida, você é que vai ser o perseguidor dos seus inimigos, não eles o seu perseguidor. Não são eles que vão te perseguir, mas é você que vai perseguir eles. A Bíblia diz que quando Davi e os seus soldados se apartaram do acampamento, deixaram suas esposas, seus filhos sozinhos no acampamento, sem a proteção, e entraram os inimigos, e os inimigos destruíram a cidade. Os inimigos levaram as suas mulheres, levaram as suas crianças e fugiram com eles. Quando Davi retorna com seus soldados, a Bíblia diz que Davi olhou aquela situação, a cidade queimada, tudo destruído, as suas mulheres, as mulheres dos seus soldados foram levadas, as crianças foram levadas. Davi chorou amargamente. E Davi fez uma oração, meus irmãos. Ele disse na sua oração: Senhor, será que eu vou atrás deles? Posso eu persegui-los? Posso eu ir atrás deles para recuperar o que é meu? E sabe o que Deus respondeu? Vai, você vai perseguir, você vai alcançar, e você vai ultrapassar, e você vai restituir tudo que era seu. Glória a Deus. Oh, glória. Ou seja, quem foi ungido com o Espírito Santo, o demônio, o Satanás, o valente, pode entrar na sua casa, mas existe o mais valente que está na sua vida, que fará com que você recupere o que você perdeu, para que você venha jubilar, celebrar outra vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí me faz lembrar que naquela época Sansão, ali amarrado, eu me lembro da morte de Sansão, me lembro da morte dele, que no último momento, nos seus últimos momentos da vida, ele orou outra vez ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. Há pessoas, meus irmãos, às vezes nós somos tão ignorantes que antes de pedir o perdão, já pedimos as bênçãos de Deus, e esquecemos de pedir o perdão, e esquecemos de confessar os nossos pecados, esquecemos de confessar os nossos erros, e já entramos na igreja pedindo a bênção, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo e mais isso. Mas Sansão nos ensina, aleluia, que antes de receber o poder que vem do alto, deve-se também pedir perdão e confessar os nossos pecados. E enquanto você, vou usar a palavra você, ou vou dizer nós, porque eu também estou incluído. Enquanto nós vivermos em pecado, o poder do Espírito Santo não desce.
Você pode fazer o que você quiser, campanhas de oração. Você pode fazer, pagar promessa, vir na igreja, fazer isso, fazer aquilo, mas enquanto estiver vivendo uma vida cheia de pecado, a unção do alto não desce sobre você, sobre nós. O poder do alto não vem enquanto estiver vivendo em pecado. Naquele momento Sansão orou, Deus perdoou os seus pecados. Aquela força do Espírito Santo entrou outra vez e ele derrubou aquelas pilastras daquele monumento. E a todas aquelas pessoas que estavam ali assistindo, talvez a sua morte, foram mortas. A Bíblia diz que naquele dia ele matou mais gente do que toda a sua vida, para libertar o povo de Israel. Eu disse o quê? Para libertar o povo de Israel. O povo de Israel. Eu tenho uma missão. E você tem uma missão. Eu falei isso aqui sábado com a juventude, no culto da mocidade. Cada um de nós temos uma missão. O próprio Jesus, ele deu a mim uma missão. O próprio Jesus, ele deu a você uma missão. A cada um de nós aqui sentado nestes bancos, cada um de nós temos uma missão. E o frustrante, como eu disse sábado, o frustrante é se nós passarmos a nossa vida sem cumprir com a nossa missão. Mas pastor, qual é a minha missão? Jesus já disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Essa é uma missão que Deus coloca em nossas vidas. Quem dá glória a Deus? Os discípulos receberam essa comissão. Os discípulos receberam esse mandato. É uma ordem, é um mandato que todos nós devemos cumprir. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Depois da ascensão de Jesus Cristo, que foi 40 dias depois da sua ressurreição, os discípulos não saíram de qualquer jeito. Vamos pregar o evangelho. Não foram de qualquer jeito. Eles não foram saindo para a Galileia, para a Judeia, para a Samaria, para os outros regiões, os vilarejos, outras cidades, outros impérios, pregando o evangelho de qualquer forma. Antes de sair pregando o evangelho, o que Jesus disse? Ficai em Jerusalém até que venha do alto o poder. Ou seja, eles ficaram em oração, em jejum, todos os dias, no cenáculo por 10 dias. E você sabe que em Atos 2, o vento veemente como um som, melhor dizendo, não vento, um som muito alto, um barulho muito alto, entrou naquele lugar como se fosse um vento barulhento e encheu todos do Espírito Santo. E havia uma chama de fogo. Aquela chama de fogo tinha um formato de língua. As línguas foram repartidas e foram pousando sobre cada um. E pelo poder ou seja, por estar cheio do Espírito Santo e pela língua de fogo que foi repartida e sobreveio sobre todos os discípulos naquele mesmo dia, a Bíblia diz que eles falavam em outras línguas. E todos os embaixadores e todos os impérios que estavam naquela cidade naquele dia ouviam-se, cada um ouvindo como se fosse a sua própria língua. E eles disseram: mas não são estes os galileus? Se estes são os galileus, eles deveriam estar falando galileus ou galileia, sei lá como é que chama. Se são os galileus, deveriam estar da língua da Galileia. Mas o interessante é que eles estão falando mesopotâmio, estão falando perso, estão falando iraniano, estão falando hebreu, estão falando todas as línguas. Mas o maior de tudo não é falar todas as línguas. O maior de tudo é que quando Pedro fez a sua primeira pregação, sem a presença de Jesus, ou seja, o Espírito de Jesus agora, né? Porque Jesus havia ascendido ao céu, mas agora o Espírito de Jesus sobre ele. Quando ele fez a sua primeira pregação cheio do Espírito Santo de Deus, naquele mesmo dia, meus irmãos,
Naquele mesmo dia, minhas irmãs, preste bem atenção se você está entendendo a palavra. Naquele mesmo dia foram quase 3.000 almas que foram agregadas à igreja de Cristo. Imagine se eles fossem pregar o evangelho sem o poder do Espírito Santo. Quantas almas ganhariam? Quantas pessoas teriam sido agregadas se eles tivessem saído pregar sem o Espírito Santo? E a Bíblia diz, se você ler os últimos versículos de Atos capítulo 2, eu posso dizer o último versículo, a Bíblia diz o seguinte, que naqueles dias a fé dos sacerdotes foram renovadas e foram salvos aqueles que se haviam de salvar e foram agregados à igreja. Ou seja, todo santo dia havia almas se convertendo, porque os 120 discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Antes de qualquer coisa temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Antes de cantar na igreja ou cantar fora da igreja, antes de qualquer coisa, qualquer parte do nosso ministério, que é a extensão do ministério de Jesus Cristo, de qualquer função na igreja, de qualquer função na obra, de qualquer função no reino, a primeira coisa que Deus quer que você faça é: fique em Jerusalém até que do alto te venha o poder que vem do alto, e sede cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. E poucos dias antes que eles fossem cheios do Espírito Santo, Jesus deu outra ordem para eles: ficar em Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, glória a Deus. O que diz a palavra? Vou ler para vocês, para falar as palavras bem certinhas. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, glória a Jesus, que diz o seguinte: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor disse uma coisa importante que eu quero ressaltar e enfatizar: que o Espírito Santo que nos é dado, ou até mesmo a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que vem junto com o Espírito Santo, esse poder, essa virtude, esse fogo vem junto com o Espírito Santo. É como se fosse um pacote. E tudo isso que você recebe, meus irmãos, não é para ficar guardado no armário da sua casa, não é para ficar guardado dentro da sua bolsa. Nós recebemos a virtude, o poder através do Espírito Santo para cumprir uma missão: ir e pregar o Evangelho e ser testemunhas de Jesus em todas as partes em que possamos ir. Glória a Deus. Aleluia. Há pessoas que recebem o Espírito Santo simplesmente achando que ser cheio do Espírito Santo é rodar igual um peão. Eu vou falar, hein? Mas tem pessoas que são assim, meus irmãos. Hoje, por falta em muitos lugares, né? Por falta de um evangelho genuíno, por meio de muitos líderes religiosos, hoje a nossa nova geração acha que ser cheio do Espírito Santo é simplesmente pular e abrir os braços e fazer aviãozinho dentro da igreja, rodar igual helicóptero. Não, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma comunhão com Ele, é você falar com Ele, é você comunicar com Ele, é você sentir Ele, é você andar com Ele, é você sentir o seu coração queimando, é você ter fé em Jesus Cristo, é você viver a palavra, porque o Espírito Santo é o seu guia.
O Espírito Santo, ele tem sentimento. Como eu disse, o exemplo de um casamento sem comunicação, o outro lado vai ficar triste. O Espírito Santo tem sentimento também. O Espírito Santo, ele se entristece, como diz a Bíblia. E se você que tem, vamos dizer assim, um chamado, você se considera crente, você se considera evangélico, você se considera um membro de uma igreja, de uma instituição religiosa, mas não tem ou não sente a presença do Espírito Santo, que prazer você tem no evangelho? Será que o prazer que você tem no evangelho, ou na igreja, ou nos cultos, são os barulhos dos instrumentos? São os barulhos dos glória a Deus? Que prazer você tem em vir na igreja? Será que é o barulho dos instrumentos, a música, o balançado do ritmo da música? O que é o prazer que você sente? Mas eu quero te dizer uma coisa: aqui tem gente que sente um prazer de sentir o Espírito Santo. Eu não sei aquele lado lá, porque, meu Deus do céu, aquele lado não bate palma de jeito nenhum, aquele lado ali. Aquele lado ali não dá glória a Deus de jeito nenhum, não entendi, meus irmãos. Glória a Deus. Esse é o nosso prazer, meus irmãos, de mesmo com todas as dificuldades, com todas as circunstâncias da vida, com toda a perseguição daqui, dali, de lá, perto daqui, perto de lá, falta daqui, falta de consideração ali, falta isso, falta aquilo, mas você tem prazer de servir a Deus, porque tens o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não deixe ele ir embora não, meus irmãos. Não deixe o Espírito Santo ir embora não, da sua vida. Eu não sei se você sente, mas eu sinto que ele está aqui em nosso meio. Glória a Deus. Não deixe que ele se afaste da sua vida, porque muitos, como diz a Bíblia, nos últimos dias o amor de muito ao quê? Ao Espírito Santo se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Que tipo de amor? O amor às coisas de Deus. Aleluia. Porque quando temos o Espírito Santo, com chuva, sem chuva, com dinheiro, sem dinheiro, estamos servindo a Deus, estamos na casa de Deus, porque estamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Mas é fácil descobrir quem não tem o Espírito Santo. É fácil descobrir quem não tem o Espírito Santo. Ele começa a falar mal do pastor, né? Começa a falar mal do pastor, depois começa a falar mal da organização do culto, depois começa a falar mal do porteiro, depois fala mal da placa da igreja, e vai falando mal disso e daquilo. Quando você vê, já não vem mais para a igreja, já não vem mais adorar a Deus. Prefere ficar diante da televisão, assistindo a novela, assistindo futebol, meus irmãos, porque já perdeu o prazer de estar na presença de Deus, sentindo o poder do Espírito Santo. Paulo disse: quem me separará do amor de Cristo? Oh, glória a Deus. Quem te separará do amor de Cristo? Não é dinheiro, não é fome, não é doença, não é peste, não é isso, não é aquilo, não é governo, não é sistema, não é economia financeira que te separará você do amor de Cristo. Se você tem o selo do Espírito Santo que permanece em você, você passa pelo fogo, pelas águas e permanece na presença de Deus. É por causa do Espírito de Deus que te ajuda na sua caminhada cristã. É Ele que te ajuda na sua caminhada cristã. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Meu Deus do céu. Pastor, já deu. Aleluia.
Pode falar em mistério, porque tem uma coisa nova que eu vou falar com vocês. Pode falar em mistério, meus irmãos, não tem problema não. Não tem problema não. Falar em línguas é evidência do Espírito Santo na sua vida. Pode falar em mistérios. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 19. Já vou terminar. Capítulo 19, versículo 11, versículo 12. A Bíblia diz que Deus, vou abrir aqui rapidinho. E pelas mãos, versículo 11. E pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus fazia coisas maravilhosas. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Se você ler o versículo 12, você vai entender que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dos doentes, e os espíritos malignos saíam. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa da unção que estava na vida de Paulo, por causa do poder do Espírito Santo que estava na vida de Paulo, por causa da virtude do Santo que estava na vida de Paulo. Quem dá glória a Deus? Por isso que Deus realizava grandes milagres através do apóstolo, das mãos do apóstolo Paulo. Irmão, o homem era tão cheio de unção que a cobra mordeu ele e morreu. A unção de Deus era tanta na vida dele, meus irmãos. Ele cheirava, ou seja, o cheiro do seu corpo já cheirava a unção de Deus. Numa viagem quase morreram no meio do mar, mas não morreram. Jesus deu livramento. Chegando na terra, aí ali foram fazer uma fogueira. Paulo foi no meio do mato, pegaram os gravetos, pegou uns gravetos e ele vinha trazendo os gravetos para colocar no fogo. De repente, uma cobra pica a mão dele e fica agarrada na mão dele. Imagina do lado de cá, porque aqui tem mais carne, né? A cobra pica do lado de cá e fica grudada na mão dele. E o que ele faz? Ele sacode aquela cobra da sua mão. Ela cai no fogo e ela morre. Mas Paulo não morre. Paulo não morre, porque ele está cheio do Espírito de Deus. Quem dá glória a Deus? E se você está cheio do Espírito de Deus, se o inimigo tentar te picar, ele vai ter que fugir, porque você está cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Digam glória a Deus. Agora tem um mistério aqui, meus irmãos, que a Bíblia nos revela. Por isso que eu disse para vocês, pode falar em mistério tanto que você quiser. Uma vez eu escutando o rádio, ainda estava no exterior escutando o rádio, eu ouvi o missionário Davi Miranda cantando em mistério. E nunca mais pude ouvir aquilo. Ele cantou como se fosse uns 5 minutos cantando em mistério, mas não é imitação não, meus irmãos, porque tem gente que imita, tá bom? Não é imitação não, você sentia que aquilo ali eram as línguas que foram repartidas, como foi no dia do Pentecoste. O nosso saudoso missionário Davi Miranda cantando em mistério, orando em mistério. E sabe por que Deus fazia muitos milagres extraordinários através das mãos de Paulo? Eu vou ler você 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, onde a Bíblia diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas de que todos vós. Graças a Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Se você ler todo o capítulo 14, você vai entender esse versículo melhor. Mas as horas não vai permitir explicar tudo agora. Mas se você ler o versículo capítulo 14, que é uma lição de casa que eu dou para vocês agora, fazer em casa, ler todo o capítulo 14, você vai entender por que Paulo disse isso. Ele disse uma certa vez no mesmo capítulo: porque eu oro em línguas,
eu oro com entendimento e eu oro com conhecimento. E se eu orar em língua, ou seja, ele explica um monte de coisa nesse capítulo que você pode ler mais tarde. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que já foi feito pesquisas, preste bem atenção. Foi feito pesquisa, se você fala inglês, o seu cérebro reconhece, já foram feitas pesquisas para isso. Se você fala espanhol, o seu cérebro reconhece. Se você fala português, o seu cérebro reconhece. Mas quando você fala em mistério, no computador não mostra nada, sabe por quê? Porque essa língua não é terrena, essa língua é espiritual, ela vem do céu. Aleluia, glória a Deus. E quando você fala em mistério, você fala a língua do Espírito Santo, ou seja, ele testifica no seu coração. E já para terminar aqui, meus irmãos, a forma que você relaciona com o Espírito Santo determina os resultados na sua vida. A forma que você dá valor, que você considera o Espírito Santo, que você cria uma intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais resultados você vai ter na sua vida. Mas se você não tem um momento, uma devoção para com o Espírito Santo, ou junto com o Espírito Santo, resultados são pouquíssimos na sua vida. E eu repito, a forma que você trata o Espírito Santo, a forma que você se relaciona com o Espírito Santo, determina os resultados espirituais na sua vida. Determina resultados espirituais na sua vida. E para que isso venha a crescer, meus irmãos, nós não fomos chamados para simplesmente sentar e esquentar a cadeira da igreja, esquentar o banco da igreja, mas fomos chamados para uma missão de ir levar o Evangelho. E para isso nós precisamos estar em Jerusalém em oração e jejum, para que venha o poder do alto. Para que isso também venha acontecer na sua vida, deve ser, ou seja, deve investir na adoração. Deves investir no louvor. Deve buscar o dom de falar em línguas, porque é um dom, aleluia. E é a evidência do Espírito Santo na sua vida. Não somente o dom de línguas, mas todos os outros dons, aleluia. Deve-se investir na santidade, meus irmãos. E aí sim, meus irmãos, você nunca mais vai estar longe da presença de Deus, e nunca mais você vai ter, ou seja, resultados negativos, mas você vai ter sempre milagres diários, milagres na sua vida, milagres na sua família, milagres em todos os aspectos da sua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Crie um relacionamento com o Espírito Santo. Monitore esse relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz que muito apostataria da fé nos últimos dias, e é o que nós vemos, porque estão deixando o Espírito Santo para o lado de fora da sua vida. E também, por que não dizer, das igrejas, porque estão abandonando o Espírito Santo. Hoje não se dá mais valor à oração para buscar o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, ou seja, da virtude, do poder do Espírito Santo. Obedeça ao Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, não se aproveite dele, mas respeite o Espírito Santo. Use mais o seu tempo para você estar com o Espírito Santo. Use mais do seu tempo para você permanecer com o Espírito Santo, em oração, em jejum, em adoração e louvor. Aleluia. E eu te garanto uma coisa, que o Espírito Santo ele vai sorrir para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus. Cante comigo assim: Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo,
Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso de ti, sem ti nada sou, nada sou. Mais uma vez, Espírito Santo. Agora eu quero ouvir vocês. Tá bonito, hein? Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo, eu preciso de ti, sem ti nada sou, nada. Agora você vai cantar Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu preciso. Jesus Cristo, eu preciso. Jesus Cristo, eu preciso de ti, sem ti nada sou, A última vez cantando Pai amado. Pai amado, eu preciso de ti. Pai amado, eu preciso de ti. Pai amado, eu preciso de ti. Sem ti nada sou. Agora coloque uma mão no seu coração e você vai orar para o Espírito Santo na sua vida, porque Ele é o seu ajudador, Ele é o seu guia. Aqui nessa terra você não tem ninguém a não ser o Espírito Santo. É Ele que testifica no seu coração, é Ele que permanece no seu espírito. Ó, vem Espírito Santo, ó, vem. Ó, vem Espírito, ó, vem Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vem Espírito Santo, enche o teu povo com a virtude, enche teu povo com o poder, para ser testemunhas do Senhor. Aleluia. Vem Espírito de Deus, ó, vem Espírito de Deus sobre este povo, sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo, segura em nossas mãos, segura em nossa mão, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar esta vida cristã, Senhor. Vem Espírito de Deus, ó, vem Espírito Santo. Pode falar em mistério, pode falar a língua dos anjos, comunica com o Espírito, porque Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mas isso é quando você ora. Ajuda o teu povo, Senhor, ficar em Jerusalém na oração e jejum. Ajuda o teu povo a ficar em Jerusalém na oração e jejum, Senhor, para ser revestido do poder alto, para que nós sejamos, Senhor, revestidos da graça, do poder e da virtude, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, remase candaraba, sim, remase,
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que está recebendo essa virtude. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus.